Convenhamos, A Rede Social é um filme que tinha muito potencial para um dia se tornar datado. Porque a princípio esse é um filme sobre a criação de uma rede social. E o mundo da tecnologia evolui numa rapidez tão grande que pode ser que daqui a alguns anos a gente nem esteja mais falando de Facebook. Mas felizmente o diretor David Fincher e o roteirista Aaron Sorkin tiveram o discernimento de não se focar exatamente na tecnologia, mas sim no lado humano dessa história. Os conflitos entre os personagens, a forma como eles se portam e como eles são encenados deram vida a um dos melhores filmes da década. E sendo uma obra tão rica, é claro que a rede social pode ser analisado sob diversos ângulos. E hoje eu quero me focar em um dos aspectos que mais me fascina nesse filme: o discurso que ele faz sobre os impulsos masculinos. Porque a rede social não é simplesmente um relato sobre intrigas e traições. O longa também é um estudo não moralista sobre os impulsos que levam homens a disputar por poder na era da internet e sobre como esses impulsos podem se revelar inconscientemente até nos menores gestos. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Uma das camadas mais fascinantes de explorar nesse sentido é aquela relacionada ao sexo. Porque o filme constantemente nos mostra o sexo como uma motivação para as ações desses homens. Logo no começo, por exemplo, vemos o Zuckerberg levar um pé na bunda de forma humilhante. You're an asshole. E qual é a reação do Zuckerberg frente a essa frustração sexual? Ele cria um site para que homens possam comparar garotas do campus e dizer qual é a mais bonita. Algo que mais tarde vai desencadear na criação do próprio Facebook. Aliás, depois isso se repete. O Zuckerberg é dispensado outra vez pela Erika. E mais uma vez ele pega esse sentimento de impotência com o sexo feminino e canaliza imediatamente para a construção de seu império. Mais tarde vemos mais dois exemplos numa mesma cena. Na boate, o Sean conta pro Zuckerberg a história de como foi fundada a Victoria's Secret. Ou seja, de acordo com o Sean, a Victoria's Secret foi fundada com base na ansiedade de um homem sobre como os outros enxergariam ele num contexto ligado ao sexo. E logo depois o Sean acaba revelando que ele também se encaixa nessa categoria de homens. Então, com esses momentos, a rede social nos revela um mundo onde homens pegam as suas frustrações sexuais e tentam compensar o sentimento de impotência com uma mentalidade voltada para a riqueza como forma de poder. E se tudo isso não bastasse, a rede social ainda atrela essa discussão sobre sexo com uma reflexão sobre os arquétipos masculinos. Mais especificamente, o filme discursa sobre duas figuras abordadas pelo cinema há décadas: os fortões contra os nerds. A narrativa tradicional era de que os caras atléticos e populares eram babacas, enquanto os nerds eram os homens bonzinhos e injustiçados. Mas se teve algo que a era da internet deixou claro é que fortões e nerds podem sim ter muito em comum quando o assunto é ser babaca. E a gente vê essa questão em A Rede Social. Isso fica evidente no trecho em que o Zuckerberg cria com os amigos o site para comparar mulheres. Repare que a montagem alterna entre esse grupo de homens e um outro grupo, o de caras populares de fraternidade que dão uma festa. A forma como essa sequência é editada deixa claro que existe algo que une os fortões e os nerds nessa hora: a misoginia. Enquanto os populares tratam as moças como um rebanho pronto para o abate, entre muitas aspas, os nerds estão lá criando um site para homens julgarem mulheres pela aparência delas. Dois arquétipos diferentes unidos pelo mesmo olhar que desumaniza o sexo feminino. That's my roommate. Tendo dito isso, também vemos a rede social explorar sim as diferenças entre fortões e nerds, em especial para refletir sobre como esses arquétipos mudaram no século XXI. Na narrativa clássica sobre essas figuras, a gente tinha os caras atléticos numa posição de domínio, aqueles que exercem poder por meio da proeza física. Mas na era da internet, se solidificou ainda mais a ideia de que os nerds podem ser os novos rockstars, por serem eles os que comandam algumas das empresas mais poderosas do mundo. E essa mudança de paradigma se faz presente em A Rede Social. Aquele atleta que namorava a garota por quem o Sean era apaixonado fica no esquecimento, enquanto o Sean se torna uma celebridade. Os gêmeos Winklevoss, dois grandes esportistas, ficam fadados a serem somente relembrados como os caras que quase inventaram o Facebook
enquanto o nerd Zuckerberg entra pra história. Mas não se engane, isso não quer dizer que o filme está glorificando os nerds em detrimento dos fortões. É mais do que isso. O filme está, na verdade, explorando como o impulso em ser o macho alfa se manifesta de maneiras diferentes em contextos diferentes. Vamos pegar, por exemplo, outro clássico de David Fincher, Clube da Luta. Aqui temos homens que só conseguem se sentir vivos e fortes quando eles extravasam seus impulsos por meio da agressão física. Algo bem diferente dos homens do século XXI que o Fincher examina em A Rede Social. Agora vemos caras que dão vazão a seus impulsos não mais pela proeza física, mas sim pelo intelecto e, acima de tudo, pelos jogos mentais de manipulação. A forma como esses homens da nova era tentam ser dominantes frente a outros homens é muito distinta. But at the moment I could buy Mount Auburn Street, take the Phoenix Club and turn it into my ping pong room. E assim, esse se torna um universo onde a vazão de impulso por meio da força física é algo tão incomum que até mesmo a menor sugestão de violência já cria uma disrupção emocional gigantesca. I like sitting next to you, Sean. Makes me look so tough. E o melhor de tudo é que a forma como a rede social fala sobre os impulsos masculinos nunca é óbvia demais, não é panfletária. Em vez disso, Fincher e Sorkin fazem essa temática ficar enraizada nas ações dos personagens. Algo que a gente vê muito, por exemplo, na forma como os diálogos são escritos. Porque dá pra notar que o Aaron Sorkin desenvolveu padrões de fala específicos para cada personagem. São reações que revelam demais sobre os impulsos desses homens. O Zuckerberg, por exemplo, tem 2 padrões de fala principais. O primeiro deles é diminuir os outros, mas sempre tentando disfarçar a ofensa como uma constatação casual. Por exemplo, quando o Eduardo é convidado para o processo seletivo da fraternidade, essa é a reação do Zuckerberg. It probably was a diversity thing. But so what? E quando o Eduardo passa para a segunda fase da seleção, mais uma vez o Zuckerberg dá um apoio falso. I'm in the second cut. That's good. You should be proud of that right there. Don't worry if you don't make it any further. E o segundo padrão do Zuckerberg é visto quando alguém aperta ele com perguntas difíceis. Nessa hora, a reação dele é desviar a conversa para outro assunto para que ele possa dizer algo de impacto e continuar parecendo o dominante no conflito. When did you come to Eduardo with the idea for Facebook? It was called the Facebook then. Then why didn't you raise any of these concerns before? It's raining. A propósito, a gente vê um padrão parecido acontecer com o Sean. Ele também tem um comportamento de fala automático em situações de conflito. A diferença é que ele usa o humor e o sarcasmo para sempre parecer o cara que tá no controle da situação. How old are they, Sean? It's not polite to ask. That's it. That's our show for tonight, people. Mas um dos padrões de fala mais fascinantes é o do Eduardo. Se você reparar, a reação dele para muitas situações emocionalmente intensas é falar sobre o que o pai dele pensaria se estivesse lá. You have no idea what that's gonna mean to my father. It's better to be accused of necrophilia. It is better to be accused of necrophilia. I have to explain this to my father. Esses detalhes de diálogo são brilhantes, porque as reações em momentos de estresse revelam quais são os mais profundos impulsos desses homens na hora de confrontar outros homens. Seja usar o intelecto para diminuir os outros, usar a retórica para evitar a verdade e manipular os demais, ou simplesmente sofrer com a pressão psicológica exercida pelo fantasma de uma figura paterna. My father won't even look at me. Okay, Eduardo. Todos esses elementos então nos mostram que Fincher e Sorkin de fato não quiseram somente narrar de forma procedural como foi criado o Facebook. Em vez disso, eles enxergam aqui a oportunidade de criar uma história sobre pessoas psicologicamente complexas. Uma trama de anti-heróis. Um estudo sobre os impulsos mais profundos que motivam os homens que chegam ao poder no novo século. E tudo isso sem nunca parecer um filme moralista que tenta ensinar uma lição de maneira óbvia demais. E essas são apenas algumas das razões que me fazem acreditar que A Rede Social vai continuar sendo um filme que vamos revisitar mesmo depois de décadas. Porque daqui a 50 anos pode ser que o Facebook seja uma coisa do passado. Mas uma história muito bem contada? Não, isso é atemporal. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm 2 opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos para essa plataforma toda semana. É só me procurar com @maxvalarezo.
E a segunda forma é você se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para eles. Tem desde indicação de filme toda semana até um cineclube do Entre Planos pra gente debater filmes todo mês. Para conferir os detalhes da nossa campanha do Apoia-se é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.